Boa noite, a paz do Senhor a todos, amigos e irmãos que estão aqui assistindo a essa live. Tudo bem? Então estamos aqui para poder ministrar mais um estudo, ou melhor, mais uma elucidação da lição 2 da revista do quarto trimestre da EBD. A revista está com um tema relacionado aos livros de 1º e 2º Samuel e sobre o estabelecimento de um reino teocrático aqui na Terra. E hoje vamos estudar o capítulo 2, que tem como tema o nascimento de um líder profético em Israel. Então hoje vamos estudar, né, a história, um pouquinho do início da história de Samuel, né, que é o tema central dessa revista. E para começarmos, né, vamos apresentar o texto áureo. O texto áureo está baseado em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 20, que nos fala: E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: O tenho pedido ao Senhor. Aqui já é apresentado alguns personagens importantes. Primeiramente, Ana, mãe de Samuel. Aqui deixa claro que ela fez uma petição. Ela fez uma petição ao Senhor e o Senhor atendeu a sua petição. Então ela pediu ao Senhor um filho e Deus concedeu esse filho a ela. Porém, no decorrer da lição, né, vamos entender o pano de fundo que levou a essa petição, né, o que a motivou, né, e qual foi a reação dela, qual foi a ação dela diante do recebimento dessa graça. Então são esses pontos que nós vamos tentar elucidar na lição de hoje. A lição ela está com a leitura básica, né, a leitura bíblica de classe, baseado em 1 Samuel capítulo 1, verso do 20 ao 28, que nos diz: E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: O tenho pedido ao Senhor. E subiu aquele homem, Eucana, com toda a sua casa, a sacrificar ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Porém Ana não subiu, mas disse a seu marido: Quando o menino for desmamado, então o levarei para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. E Eucana, seu marido, lhe disse: Faze o que te parecer bem aos teus olhos. Fica até que o desmames. Tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e deu leite a seu filho até que o desmamou. E havendo-o desmamado, o levou consigo com 3 bezerros e uma éfa de farinha e um odre de vinho, e o trouxe à casa do Senhor a Siló. E era o menino ainda muito criança. E degolaram um bezerro, e assim trouxeram o menino a Eli. E disse ela: Ah, meu senhor, viva a tua alma, meu senhor. Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Porque por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido. Pelo que também ao Senhor eu entreguei por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e ele adorou ali ao Senhor. Então, irmãos, nós vemos aqui que Ana, ela concebeu um filho, filho esse vindo de uma petição a Deus. Ana, ela fez uma doação, né? Ela fez um voto a Deus, e esse voto consistia em uma entrega de seu filho ao Senhor para o serviço ministerial. E ela, depois que seu filho desmamou, ela cumpriu o seu voto e ela deixou o seu filho aos cuidados de Eli, né, que foi o sacerdote Eli. E esse, né,
juntamente com Ana e o menino, né, adoraram ao Senhor por esse ato de entrega por parte de Ana. Aqui essa história vai ser melhor desenrolada no decorrer do estudo, tá? Mas que os irmãos tenham em mente esses pontos principais. Nós temos como objetivo elucidar o ambiente familiar que Samuel nasceu. Depois, esclarecer que Samuel foi fruto de uma oração. E, por fim, expor a dedicação de Samuel. Então, nós vamos, inicialmente, tentar entender o ambiente familiar aonde Samuel nasceu. Então, Samuel, ele nasceu dentro de uma família que não era perfeita. Havia problemas dentro daquela família. Primeiramente, nós tínhamos o problema da poligamia. Ali nós temos Eucana, ele era casado com Ana. Porém, Ana, durante alguns anos, a Bíblia não fala quanto tempo, não fala se foi 1, 2, 10 anos, não fala. Mas fala que durante um período de tempo, ela era estéril, podemos dizer assim. A sua madre não havia sido aberta. E ela não conseguia conceber filhos. Dessa forma, né, Eucana, ele se viu numa situação de procurar uma outra esposa. Esposa essa chamada Penina. Então, Penina acaba que adentra a essa família. Então existe ali um ambiente polígamo e nós sabemos que na história bíblica famílias polígamas não deram muito certo, né? Vemos o caso de Jacó, né? Onde havia sempre uma briga, intriga, mágoas dentro da sua família. Então, a poligamia não foi um meio pelo qual Deus estabeleceu o casamento, né? Porém, acabou, né, devido ao pecado, sendo praticado de modo natural dentro da cultura, né, do passado. Mas não era algo aprovado assim por Deus. Deus não sacramentava isso. E então nós vimos dentro da família de Samuel a poligamia, havia conflitos, né, de interesses, conflitos entre as duas esposas, e com certeza havia maltrato, né? Podemos chamar que havia bullying, né? Hoje a palavra mais politicamente correta seria isso, bullying, da parte de Penina para com Ana. Eucana, ele era, ele era membro da família de Coate, eles viviam na região de Ramá, e em Ramá foi praticamente aonde se desenrola toda a vida e história dessa família. Então, Samuel, ele nasceu, viveu e morreu em Ramá. Aqui a revista fala, né, que Eucana ele tinha uma elevada posição como chefe da família de Zofim, que deu origem ao nome da aldeia Ramataim de Zofim. Ou seja, Eucana ele era membro da família levítica, né? Então ele, né, como levita, ele tinha responsabilidades. E uma das responsabilidades do levita era manter, né, o serviço sacerdotal, o serviço levítico. E para isso era importante ele, como levita, ter filhos. E isso não veio, infelizmente, até aquele momento, por parte de Ana. Então ele adquiriu uma nova esposa, Penina, como já disse anteriormente, e esta, sim, começou a dar-lhe filhos, né? E como a bigamia estava presente dentro da família de Eucana, começou, né, a haver uma certa provocação por parte de Penina para com Ana. É como se fosse aquilo: você pode ser a primeira esposa, mas eu sou a esposa que lhe deu filhos a Eucana. É como se estivesse jogando, né, esse fardo
em cima de Ana, visto que, né, dentro do contexto histórico e cultural de Israel, era quase que uma desgraça para uma mulher não ter filhos. Toda mulher sabia da promessa feita por Deus lá no Jardim do Éden, que através dos filhos de Eva viria o Salvador. E essa promessa se estendeu aos filhos de Noé, consequentemente aos descendentes de Abraão. Então toda mulher, ela queria, ter participação na história da redenção do povo de Israel. Então ter filhos significava ser partícipe da promessa de Deus. E a mulher que não tinha isso era como se fosse uma mulher amaldiçoada, uma mulher que não cumpria com seu papel. Então Ana, ela tinha um peso sobre suas costas. E Penina usava isso, né? Ficava instigando Ana, jogando na cara: eu tenho filhos, você não tem filhos. E provavelmente isso causou, vários problemas conjugais. Problemas, primeiramente, entre Ana e Penina, depois entre Ana e Eucana, e tudo isso, desestabilizava o relacionamento familiar. É interessante que, fazendo, trazendo para o nosso dia a dia, muitas vezes, dentro do lar cristão, vários problemas poderiam ser minimizados, até mesmo evitados, se houvesse prudência por parte dos cônjuges, né? Às vezes, uma palavra ou um ato impensado por ambas as partes pode trazer consequências drásticas para a família. E é interessante que mesmo com esse problema familiar, Eucana, né, ele demonstrava um carinho, demonstrava um amor por Ana. Sempre quando as ofertas, as oferendas eram levadas para Siló, ele entregava uma parte um pouco maior para Ana, mostrando assim o seu amor. É como ele fala assim: eu te amo, Ana. Só casei com outra porque eu preciso ter filhos. Basicamente, fica meio que subentendido isso, né? Mas, infelizmente, Ana estava sofrendo. E esse sofrimento não era benéfico para a família, não era benéfico para ela, como mulher, e principalmente para a família como um todo. Mas, mesmo com esse problema conjugal, Ana, ela se mostrava ser uma mulher piedosa. A revista nos fala que, apesar de todas as sequelas presentes naquela família de Samuel, todos aqueles problemas, né, nós temos que destacar o lado piedoso de Ana e Eucana. Ano a ano, aquela família, mesmo com os problemas, eles faziam o quê? Eles iam até Siló, que era o centro religioso daquela região. Ficava, cerca de 18 quilômetros, da cidade onde eles moravam, e eles subiam constantemente para prestar culto a Deus. Então isso mostra que, por mais dificuldade que eles tivessem, eles não deixaram a adoração de lado. E isso pode ser refletido para nós. Muitas vezes nós temos uma igreja a poucos metros de nossa casa. A nossa igreja, não apresenta dificuldades para que nós possamos chegar até ela. E mesmo assim, acabamos deixando de estar presente aos cultos. Mas essa família, ela andava 18 quilômetros para poder adorar ao Senhor, a fazer os sacrifícios ao Senhor. Para quê? Para poder, se entregar a Deus. Hoje, infelizmente, tratamos a nossa relação com Deus de forma muito leviana.
Muitas vezes achamos que podemos servir ao Senhor dentro de nossa casa apenas. E esquecemos que Deus fala que nós somos, né, um corpo. Nós não funcionamos independente um do outro. Precisamos estar unidos. No passado, né, eles tinham que ir até um local específico para poder adorar a Deus, fazer os sacrifícios, né? Hoje, nós temos uma diversidade de igrejas, diversidade de comunidades que prestam serviço a Deus. Claro, eu não vou dizer que toda igreja é perfeita, não, não é. Mas devemos sempre procurar uma igreja teocêntrica, uma igreja onde procura transmitir a verdade sobre Deus e ali congregar. E claro, tenha em mente que nós temos que ir para essa igreja para buscar a Deus e não para satisfazer o nosso ego, satisfazer os nossos desejos. Porque Deus, ele, botando os pingos nos is, Deus não precisa de nós para nada. Nós é que precisamos dele. Nós que dependemos dele. Então nós devemos ir à igreja para adorá-lo, servi-lo, prestar homenagem a ele, mostrar reverência a ele. Da mesma forma que Ana, Eucana estavam constantemente buscando ao Senhor, nós devemos fazer o mesmo. E isso acaba sendo refletido no caso de nós. Vou pegar meu caso, que eu sou pai, nos nossos filhos. Quando nós, como pais, temos uma vida de piedade, os nossos filhos olham o nosso exemplo e acabam o quê? Refletindo isso. Então, se os filhos veem que os pais estão lendo a Bíblia, estão meditando sobre a palavra, estão conversando sobre a palavra de Deus, estão constantemente dentro da igreja, os filhos vão olhar aquilo com naturalidade, vão querer fazer aquilo. Então nós temos que viver uma vida de piedade, uma vida de reverência a Deus. Da mesma forma que Ana e Eucana o faziam. Tá? É interessante que quando existe piedade dentro do lar, né, não importa o tempo, não importa a distância, não importa a dificuldade, nós vamos sempre tentar dar o nosso melhor a Deus. E isso que é importante. É isso que aqui essa lição quer demonstrar. Que essa família, Ana, Eucana, eles eram piedosos. Eles serviam a Deus. E isso acabou sendo refletido na própria vida de Samuel posteriormente. Vamos entrar agora no tópico 2, que fala sobre Samuel, fruto de oração. Então aqui mostra que a Ana, ela se mostrou uma mulher humilde. No capítulo 1, nós vemos que, de 1 Samuel que havia uma rivalidade entre Ana e Penina. Né? Penina fazia de tudo para tirar Ana do sério. Se nós olharmos 1 Samuel capítulo 1, versículo 6, 1 Samuel 1, 6, nos diz: versículo 6 fala: a sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Então aqui é interessante que mostra que Penina era a sua rival. E ela fazia de tudo para tirar Ana do sério. Ou seja, ela falava: você é estéril, você não pode dar filhos para Eucana. Então ela fazia isso de modo a irritar Ana. Mas Ana não fazia o quê? A Ana não rebatia. O texto deixa bem claro aqui que a Ana, ela ficava, né, a dela. E o que ela fazia? Ela subia à casa do Senhor. Os versos
9 e 10 nos dizem: Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não come? Por que está de coração triste? Não te sou eu o melhor do que 10 filhos? Ou seja, após, né, Ana ela receber as provocações de Penina, né, Ana subia à casa do Senhor e orava, chorava, não comia. E o versículo 9 e 10 nos diz: Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor, e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição de tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão ao Senhor, o darei por todos os dias da vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ou seja, então aqui nós vemos que Ana, quando ela estava sendo perseguida, quando ela estava sendo humilhada por Penina, o que ela fazia? Ela subia à casa do Senhor, orava e chorava. Não comia. Então, podemos dizer que ela jejuava, chorava e orava. Então, aqui nós vemos que, em vez de ela ficar murmurando com seu marido, ficar fazendo intriga com Eucana, falando mal de Penina para Eucana, ela ia, né, atrás do único que poderia solucionar seus problemas: Deus. Ela subia até a casa do Senhor e ali se quebrantava diante do Senhor. Eucana, quando via aquilo, falava: Mulher, minha esposa, não sou eu melhor do que 10 filhos, né? Ele fala aqui, né? Não te sou melhor do que 10 filhos. Em outras palavras, eu não te agrado, eu não te dou atenção, eu não te dou amor, mais do que 10 filhos poderiam fazer isso. Mas Ana, ela estava carente de algo. Faltava-lhe algo, faltava-lhe a alegria de ser mãe. Por isso, ela clamava, ela chorava constantemente diante do Senhor. Então aqui nós vemos algo muito importante. Primeiramente, quando você tem um problema, seja com quem for, não devemos fazer intrigas. Se eu tenho um problema com fulano, eu não vou ficar fazendo fofoquinha com ciclano. Não vou ficar querendo jogar um contra o outro. Primeiramente, resolve você com aquela pessoa. Se você acha que você não consegue resolver, entrega para Deus. A única pessoa que pode realmente solucionar seus problemas é Deus. Então, ore, clame, se derrame para Deus, porque somente Ele poderá solucionar seus problemas. Foi o que Ana fez. Se nós continuarmos a ler aqui, né, nós lemos, ela fala que ela, né, após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa coluna, Ana se levantou e orou ao Senhor abundantemente e fez um voto a Deus. Então Ana, ela se entregou. Ana abriu seu coração para Deus. Eu sabia que o único que podia ajudá-la era o Senhor. Muitas vezes nossos problemas, não, por mais que nós tenhamos, né, as nossas esposas, nossos maridos, nossos, né, amigos por perto, eles não vão conseguir solucionar. É necessário nos entregarmos a Deus. Né? E Deus, sim, da forma dele, né, no tempo dele, pode atuar ou não. Mas
Eu, como filho, tenho que me reportar ao meu pai. Isso mostra que nós somos o quê? Piedosos. Nós somos humildes. Reconhecemos as nossas limitações. Ana, ela evitava de responder aos ataques de Penina, né? Porém, era o que ela fazia. Ela se dirigiu diretamente à pessoa que podia resolver seu problema. E falou: Deus, eu estou sendo humilhada por Penina. Estou sendo subjugada por Penina. O Senhor sabe como eu sou. O Senhor sabe aquilo que eu necessito, aquilo que eu desejo. Se for da tua vontade, por favor, agracie-me. Basicamente era isso. Ela entregou, ela dirigiu à pessoa certa, que era Deus. Derramou o seu desejo, derramou o seu coração. E aí, se nós continuarmos lendo, versículo 12 e 13 nos fala: demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli e, ao observar-lhe, movendo os lábios. Porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não lhe ouvia voz nenhuma. Ou seja, Ana, ela orou diretamente a Deus. Aqui fala que ela movia os lábios, mas não lhe saía palavras. Muitas vezes nós não conseguimos expressar os nossos sentimentos com palavras. A Bíblia fala que nós não sabemos orar. E o Espírito Santo, muitas vezes, né, é esse interlocutor. É o Espírito Santo que, com gemidos inexprimíveis, expressa o nosso desejo a Deus. Ana estava fazendo isso. Às vezes, ela não conseguia expressar o seu sentimento, conseguia, talvez, né, organizar suas ideias, mas ela estava lá, orando no seu íntimo, pedindo a Deus. E como, né, ela não falava, né, Eli até pensou que ela estivesse embriagada. Isso mostra também que nós não devemos nos preocupar com o que os outros pensam de nós. A Bíblia fala que nós temos que orar constantemente e sem cessar. Não importa se é no trabalho, se é no ônibus, se é no trem, se é no avião, se é andando na rua, não importa. O importante é constantemente estarmos falando com Deus, mesmo que seja apenas movendo os lábios, ou apenas com nossa mente e nosso coração. Nós devemos entregar, lançar o nosso fardo sobre nosso Senhor, pois somente Ele é capaz de nos sustentar, de nos ajudar, de nos reerguer. Então façamos como Ana. Entreguemos nossa ansiedade, o nosso pesar, a nossa angústia, a nossa injustiça nas mãos daquele que pode fazer alguma coisa, que é Deus. Amém, irmãos? Então vamos prosseguir. O tópico 2 ainda fala que Ana havia em Ana uma amargura de alma. Né? Toda vez que ela se via, né, naquela situação de injustiça ou de perseguição, Ana se sentia amargurada. E isso é natural. Todos nós, muitas vezes, diante de uma situação, nos sentimos amargurados. Quando vemos uma injustiça, ou vamos pegar um caso, nós nos dedicamos tanto a alguém ou a alguma coisa e não somos valorizados, nós nos sentimos, né, um desejo de impotência, um desejo de fracasso. Né? Porém, nesses momentos é que nós devemos recorrer mais e mais ao Senhor. A revista nos fala aqui que, no caso, Ana pode ser entendida como tendo um momento de desapontamento e frustração. No santuário, ela orava ao Senhor apenas com os lábios, o que não era comum para os hebreus.
Esse ato incomum fez Eli pensar que ela estivesse embriagada. Mas, com reverência, ela explicou sua dor, de modo que o sacerdote lhe respondeu: Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. Existem certos momentos que nossa angústia é tão grande que não sabemos como nos expressar. Isso é fato. Isso acabou acontecendo com Ana. Ana, ela orou apenas, né, no seu íntimo. E isso fez com que Eli tivesse uma má impressão dela, achasse que ela estivesse embriagada, coisa que ela não estava. Mas Ana, ela, com toda a sua dor, com todo o seu quebrantamento, ela explicou para Eli, assim, não, Eli, não, Senhor, né? Eu não estou embriagada, pelo contrário. O texto, ele fala aqui, Ana, porém, respondeu, não, Senhor, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte. Ela diz que ela é uma mulher atribulada de espírito. Então aquele ato, aquele gesto está mostrando a atribulação do seu coração. E depois que ela, né, abriu seu coração para Deus e explicou essa situação para o sacerdote ali, Eli diz, vá em paz e Deus lhe conceda a tua petição. Então assim nós entendemos que toda a nossa ansiedade, todos os nossos fardos, todos os nossos problemas devem ser colocados diante de Deus. Somente Deus tem a capacidade de solucionar. Amém, irmãos? Então nós devemos, né, recorrer ao fabricante. Geralmente, quando nós temos um problema com algum eletrônico, algum eletrodoméstico, né, nós consultamos, né, o manual da fábrica, né, e ali fala como lidar com certos problemas. O nosso fabricante é Deus. Ele conhece nossos problemas, ele conhece nós como ninguém. Ele nos conhece mais do que nós mesmos nos conhecemos. E também somente ele vai conseguir tratar dos nossos problemas da melhor forma possível. É a oração que Jesus fez, né? Nos ensinou. Seja feita a sua vontade. Não a minha, mas a sua. Então, somente Deus, por nos conhecer, ele pode nos tratar da forma que nós merecemos, da forma que nós devemos. Muitas vezes pedimos coisas sem saber o porquê. Mas Deus, ele, por nos conhecer, ele vai escutar nossas orações, vai tratar do assunto da forma dele e vai, né, responder-nos da forma que lhe aprouver. Amém? Porém, nós devemos sempre o quê? Recorrer a ele. E o pedido de Ana? Qual foi o pedido de Ana? Ana pediu casa, pediu riqueza, pediu poder, pediu que Deus matasse Penina. Não, né? Pelo contrário. Ana, ela fez apenas um pedido. Porém, esse pedido dela foi um pedido condicional. Né? Ana, se nós olharmos aqui, versículo 11, ela diz, e fez um voto, dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ou seja, ela queria um filho varão, homem. Ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Então Ana, ela foi específica na sua oração. Ela falou, Deus, eu quero um filho e filho varão. Eu não quero uma menina, eu quero um menino. E se o Senhor, por sua benignidade, por sua bondade, por sua misericórdia, atender o pedido de tua serva, olha a posição que ela se coloca. Ela não bate no peito e fala, eu sou, eu quero, eu ordeno, eu... Não, não. Ela diz, Deus, Senhor,
Pai, se o Senhor, na sua bondade, benignidade, na sua misericórdia, conceder à sua serva, ó, a posição de servidão, à sua serva, um filho, um varão, eu vou entregá-lo ao Senhor, vou dedicá-lo ao Senhor. Ou seja, ele vai ser teu, e sobre a tua cabeça e sobre a sua barba não passará navalha. Praticamente seria um nazireu. Então aqui nós vemos que se o Senhor atendesse ao pedido dela, ela estava disposta até mesmo a abrir mão do seu filho. A vontade dela era ter a felicidade de ser mãe. Mas ela falou: Senhor, se o Senhor me conceder, eu vou me contentar em ser mãe, porém o meu filho será do Senhor. E é interessante, como ela fala aqui, que não raparia a cabeça nem a barba, essa criança seria, né, um nazireu, esse homem, né, esse jovem, esse homem seria um nazireu. Geralmente, né, o período de nazireado, né, ele tinha um período. Geralmente era durante alguns anos, né, se dedicava um tempo. Mas no caso dele seria a vida toda. Então ele seria a vida inteira como o nazireu. Né? É interessante, né? Que quando nós vemos aqui a dedicação de Ana. Ana, ela pediu a Deus apenas para ter o prazer de ser mãe. E assim, né, quando ela foi atendida, ela estava disposta a dedicar o seu filho a Deus. E é interessante que nós, muitas vezes, esquecemos disso. Né? Esquecemos que os nossos filhos não são nossos. Por mais que nós, né, o geremos, o eduquemos, o cuidemos durante toda a vida, nós temos que lembrar que nossos filhos são propriedade de Deus. E a nossa obrigação é fazer com que eles aprendam a amar, respeitar e adorar a Deus. Nós temos que tratar nossos filhos, né, de modo que eles venham a ter consciência que eles têm que se dedicar ao Senhor. E muitas vezes nós negligenciamos essa responsabilidade. Ana, ela fez o contrário. Ela abriu mão de estar com o seu filho para dedicá-lo completamente a Deus. E hoje, muitas vezes, nós abrimos mão em dedicar nossos filhos a Deus por causa de entretenimento, por causa de estudos seculares, por causa de qualquer outra coisa, menos a Deus. Então é importante, né, lembrar dessa passagem de Ana. Ana, ela é um exemplo. Ela foi um exemplo de mulher, um exemplo de serva. E é interessante que ela fez essa promessa. E se nós olharmos, né, lermos um pouco mais abaixo, versículo 20. E ela concebeu. Ela concebeu. Ou seja, ela orou e ela ficou grávida. Mas ela ficou grávida de qualquer criança? Ficou grávida de uma menina? De quê? De quê? E fala. E passado o devido tempo, teve um filho, varão, e o chamou Samuel. Por que chamou Samuel? Pois dizia, do Senhor o pedi. Ou seja, Ana, ela reconheceu que o nascimento do seu filho foi uma resposta direta de Deus à sua oração. E ela colocou
né, esse reconhecimento no nome de seu filho, Samuel, porque de Deus eu pedi. Então ela realmente, ela não entendeu que aquilo era fruto do acaso, mas sim que era uma intervenção direta de Deus na sua história, uma intervenção de Deus na sua vida. E ela foi grata por causa disso. É isso que nós temos que ter em mente. Agradecer a Deus por tudo. Agradecer a Deus por todo o livramento, por todas as portas abertas ou portas fechadas. Pois Deus é aquele que controla a história. É Deus que tem, né, toda a nossa vida em suas mãos. Então nós temos que constantemente agradecer a Deus e reconhecer aquilo que Deus faz conosco. Porque Deus, ele intervém na história. Deus intervém na vida dos seus servos. Deus trabalha para o bem daqueles que o servem. Muitas vezes não entendemos como Deus age, mas ele age. O importante é isso. Ele age. Amém, irmãos? E agora, nós estamos caminhando para a parte final, né? E que fala sobre, né, o nascimento de Samuel. Nós acabamos de ler no versículo 20 que, chegado o tempo, Ana concebeu, teve um filho e o chamou por Samuel. E Samuel significa, né, literalmente significa ouvido de Deus, ou, né, Deus ouviu. Então é uma forma de dizer que Deus ouviu a petição de Ana. E assim ela colocou esse nome, né? Então seria, né, atendido por Deus ou escutado por Deus. Então esse seria o significado do nome de Samuel. A ênfase aqui, ela tem que é na ênfase da ação de Deus na vida de Ana. Ou seja, tudo aquilo que foi feito, né, desde do momento que Ana orou até o momento que Samuel nasceu, foi uma ação de Deus. Deus escutou Ana. Deus fez Ana conceber. Ana teve um filho varão, por vontade de Deus. Então, dessa forma, Deus, ele é o autor e o consumador daquela graça recebida por Ana. E isso mostra, né, que toda oração, toda reverência, toda a dedicação tem que ser dada ao Senhor. Tudo aquilo que nós recebemos de bom, né, é graças a Deus. Não é por mérito meu, por mérito de ninguém. É Deus. É Deus que atua na nossa vida. Então nós temos que constantemente, né, reverenciar a Deus por causa disso. E isso mostra, né, que se nós olharmos, né, o próprio decorrer da história, toda a vida de Samuel, o seu crescimento, o seu fortalecimento físico, espiritual, né, intelectual, se deu por intervenção de Deus. Desde jovem, Deus estava com Samuel, trabalhando a vida de Samuel, tornando-o apto, lapidando-o para o seu serviço. Samuel foi o último juiz, né? O último homem que se levantou como um rebento no meio daquela conturbada região para poder proclamar, para poder lutar, para poder defender a palavra de Deus. O último juiz. Né? Então, ali mostra que o nome Samuel tinha um todo significado. Significava que ali Deus estava agindo. Deus agiu ao atender a oração de Ana e cuidar de todo o nascimento, de toda a vida daquela criança. Amém, irmãos? Porém, existia uma condição. Ana suplicou a Deus, né, como diz aqui, né, se o Senhor não esquecer de sua serva, lhe dares um filho varão, o que ela disse? Ao Senhor o darei por todos os dias da vida. Então Ana, ela tinha que cumprir o voto. Ela teria que, de certa forma, entregar
a sua seu filho, desculpa, seu filho, né? Sua não, seu filho, né? Para ao Senhor. Então aqui mostra que o texto deixa claro que após Samuel ser desmamado, vamos lá, vamos ver aqui, versículo 23 em diante. Respondeu-lhe Eucana, seu marido: faz o que melhor te agrade. Fica até que o desmames. Tão somente confirme o Senhor a tua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho de peito até que o desmamou. Ou seja, Ana, ela ficou com seu filho enquanto ele ainda era de peito. Aqui não precisa, não fala muito certo a idade dele. Mas geralmente uma pessoa, né, poderia ser desmamada, né, com 4 anos, com 5 anos, 6 anos. Tem casos, né? Mesmo assim, em uma criança de 5, 6 anos de idade, uma criança, né, muito jovem, uma criança, né, pequena. E Ana, ela decidiu entregar seu filho com essa idade para ele. E aqui o texto continua dizendo, né? Havendo-o desmamado, levou consigo com um novilho de 3 anos, uma éfa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor a Siló. Era ainda o menino muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. Então ali nós vemos que esse processo de dedicação ao que Ana fez era um processo de literalmente de uma, como se fosse entregar um dízimo ao Senhor, né? Ela estava pegando, né, os produtos da terra, que no caso eram o novilho, a farinha e o vinho, entregando diante de Deus, né, como um sacrifício, representando ali a dedicação do seu filho ao serviço sacerdotal. Então ela está dizendo, não que Samuel seria um sacerdote, não, ele estava à disposição do sacerdote para ser seu discípulo, para ser o seu pupilo, para ser o seu servo, podemos dizer assim. Então ali ela foi, né, levado para Siló, para ali, né, ser dedicado. Alguns estudiosos dizem que pela idade do novilho ser de 3 anos, provavelmente Samuel também tinha 3 anos de idade. Seria uma proporcionalidade, né? Um novilho de 3 anos para criança de 3 anos. Né? É uma possibilidade histórica, é uma possibilidade que realmente, né, algo acontecia naquela região. Então, após provavelmente 3 anos, a família, né, subiu até Siló e entregou a criança aos cuidados de Eli como cumprimento do seu voto feito ao Senhor. E isso se cumpre aquilo que está em Eclesiastes, capítulo 5, versículo 4, que fala: quando fizeres um voto a Deus, não tarda em cumpri-lo. Ou seja, se você prometeu algo ao Senhor, cumpra o mais rápido possível. Porque senão cai no esquecimento ou até mesmo podemos voltar atrás. Que nosso sim seja sim, que o nosso não seja não. Qualquer coisa além disso provém do maligno. Então, nós temos que cumprir os nossos votos. E Ana cumpriu o seu voto ao Senhor. Isso mostra quão grande mulher era Ana. Eu acho difícil hoje nós entregarmos, né, nossos filhos pequenos para que o outro cuide. É difícil deixar nossos filhos, eu falo por mim mesmo, deixar nossos filhos com um avô, com vó, com tio, com tia, sabendo que eles são sangue, nosso sangue, parentes, né? Vão cuidar bem. Imagine deixar o seu filho com uma pessoa que você não tem nenhuma afinidade, praticamente. É complicado. Então isso mostra, né, quão zelosa era Ana, né, quão dedicada era Ana. E aí nós chegamos ao último ponto dessa revista, que fala sobre a dedicação de Samuel. Né?
É interessante que aqui, versículo 26 ao 28, nos diz: E disse ela: Ah, meu senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo, orando ao Senhor. Então aqui, né, Ana lembra Eli. Eli, sou eu aqui há anos atrás, estava aqui orando, só mexendo os lábios, e você achou que eu estava embriagada? Lembra de mim? Provavelmente o Eli falou assim, ah, lembro. E, e ela continua, por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu fizera. E se te lembrar, Eli disse, né, que o Senhor, né, lhe conceda. Vá em paz e que o Deus de Israel lhe conceda a petição que fizeste. Isso ele disse para ela. E ela está aqui reconhecendo. Eu estive aqui, eu orei ao Senhor e Deus escutou minha oração. E eu estou aqui, né? Isso aqui, ele é fruto dessa oração. Pelo que também o trago devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E ali adoraram o Senhor. É interessante que, quando nós lemos essa parte aqui, né, nós vemos a ação de Ana em dizer para Eli, lembra de mim? Isso mostra que denota, primeiramente, confiança, mas também mostra que quando nós recebemos algo de Deus, né, somos agraciados por Deus, nós podemos mostrar para as pessoas que estão ao nosso redor, né, o fruto dessa dádiva. Não com um modo de ostentação, mas com um modo de reconhecimento. Podemos chegar assim para um irmão, uma irmã, para um pastor, que sabe da sua dificuldade, que sabe das provas que você está passando, que sabe das lutas que você constantemente está enfrentando, que muitas vezes ora contigo, está lá ombro a ombro com você. E quando você consegue ultrapassar uma dificuldade, quando você consegue, né, por ação divina, uma resposta, você pode chegar para essa pessoa e dizer assim, pastor, meu amigo, meu amiga, minha amiga, meu irmão, isso aqui, ó, é fruto da minha oração, ou é fruto da nossa oração. Deus escutou a nossa petição. E eu estou aqui hoje para mostrar, me dedicando a você. Muitas vezes nós não reconhecemos, né, as pessoas que estão ao nosso lado. Às vezes nós ficamos horas e horas orando pelos nossos problemas, mas esquecemos que tem um irmão, uma irmã, que também está orando por nós, que está lá, né, corroborando, né, conosco, está lá pedindo por nós. E é nessa hora que nós devemos reconhecer e devemos, né, mostrar, né, reconhecimento da amizade, do companheirismo que nós recebemos deles. E aqui é interessante que nós vemos nisso, que a Ana, ela dedicou o seu filho ao Senhor. Hoje nós fazemos algo parecido dentro das igrejas evangélicas, né? Que é consagrar, né? Apresentar a criança a Deus. Em algumas igrejas nós tem, né? Existe até o batismo infantil, né? Como forma também de integrar a criança ao trabalho sacerdotal, ao trabalho ministerial, né? Ao trabalho dentro da igreja, como membresia da igreja. Mas muitas vezes isso fica só da boca para fora, ou apenas como fosse um ato cerimonial. Muitas vezes esquecemos de dedicar a Deus nossos filhos constantemente. Orar para o nosso Senhor, dizendo: Senhor, eu entrego a vida do meu filho ao Senhor. Haja nele da forma que o Senhor desejar. Molde-o para que ele seja um servo
ou uma serva completamente equipado para servi-lo. Coloque no seu coração um desejo de adorá-lo. Transforme a mente dele, a mente dela, de modo que a única coisa que venha em mente, que venha no seu desejo, seja reverência e adoração ao Senhor. Que por mais que nós pensamos, né, que nós queremos ter, né, uma certa medida de liberdade, a Bíblia é clara que é Ele que transforma o nosso coração. Deus muda a nossa mente, Deus muda o nosso desejo. Então nós podemos pedir a Deus, Deus, transforme, molde, cuide, zele os nossos filhos, porque eu estou dedicando ele ao Senhor. Ele agora vai servir ao Senhor. É isso que nós devemos fazer com pais e mães cristãos. E nós temos que preparar nossos filhos, pois sabemos que o mundo hoje, constantemente, 24 horas por dia, está bombardeando nossos filhos com ideias totalmente contrárias ao cristianismo. É numa televisão, é num jogo, é em livros, inclusive livros didáticos. Eles ensinam aquilo que é contrário à palavra de Deus. O certo se tornou errado. Né? Há uma inversão de valores que, se nós não tivermos cautela, nós não vamos conseguir reverter isso na mente dos nossos filhos. Muitas vezes nossos filhos só são ensinados a adorar a Deus, a amar a Deus nas escolas dominicais. E olhe lá, é meia horinha, uma horinha por semana lá na igreja. E o resto da semana inteira, 8, 12 horas por dia, bombardeado com assuntos, com ideias totalmente opostas à vontade de Deus. Aqui, Ana, ela entregou o seu filho a Deus. E ali, Samuel, ao lado de Eli, aprendeu a viver diariamente servindo ao Senhor, fazendo as tarefas dentro do tabernáculo, podemos dizer assim, dentro da, 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 da igreja, podemos dizer assim, né? Da Assembleia de Deus ali. Ele tinha que cuidar de todos os afazeres sacerdotais. Ele estava envolvido constantemente. Então Eli estava ali sendo um tutor para Samuel. Mas hoje, fazemos algo parecido? Dedicamos nossos filhos de palavra, mas em ações não fazemos. Então nós temos que lembrar, né, dessa ação de Ana. Ana, ao dedicar o seu filho a Deus, ela sabia que o seu filho seria entregue de corpo, alma e coração para o serviço do Senhor. E nós devemos fazer o mesmo. É fazer aquilo que lá em Deuteronômio, capítulo 6 diz, né? O chamar, que diz, né? Vamos voltar um pouquinho aqui, só para que os irmãos lembrem. Deuteronômio, capítulo 6. Versículo 4 em diante, que diz: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é um único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e toda a sua força. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado na tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te, e também as atarás como um sinal da tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e das tuas portas. Desculpa. Inculcar.
Isso faz parte da dedicação dos nossos filhos. Quando nós dedicamos nossos filhos ao Senhor, nós temos a obrigação de inculcar o temor, o amor, o desejo pelo Senhor. E dessa forma, né, estaremos cumprindo o mandamento de Deus, cumprindo aquela função que nos foi outorgada, que é de cuidar daquilo que é do Senhor. É uma forma, né, que Ana fez. A revista aqui vai falar algo muito maravilhoso. Eu acho lindo essa parte aqui, que eu achei legal. Como é bom quando os pais se dedicam às coisas de Deus e, consequentemente, mostram aos seus filhos, na prática, uma vida de devoção sincera. Ao chegarem ao templo, em reverência, oram a Deus. Em casa, fazem culto doméstico. Primam por viver o Evangelho de Jesus Cristo. Os filhos crescem vendo tal dedicação sincera e, naturalmente, são estimulados a temerem a Deus e amá-lo de todo o coração. Mostremos, portanto, reverência, humildade e honra ao Senhor nosso Deus. Nós somos exemplo. Nós devemos orar, ir para a igreja, fazer culto no lar, estar em constante contato com a palavra de Deus. Os nossos filhos vão aprender conosco e, consequentemente, vão nos imitar. E, dessa forma, estarão servindo ao Senhor futuramente. Da mesma forma que esse jovem Samuel, com 3, 4, 5 anos de idade, não sei a idade correta, mas provavelmente bem jovenzinho, foi dedicado ao Senhor, foi morar com Eli e sua família. E ali aprendeu, começou a aprender os caminhos do Senhor e viver de acordo com a sua dedicação a servir a Deus de todo o coração. Amém, irmãos? Então, irmãos, chegamos aqui à nossa conclusão e concluímos dizendo que espero que os irmãos se sintam estimulados. Estimulados, primeiramente, a orar. A orar porque sabemos que Deus escuta a oração do justo. Todos aqueles que servem a Deus, todos aqueles que se consideram filhos de Deus, todos aqueles que tiveram seus corações regenerados, transformados, que foram salvos pelo sangue de Cristo, são sim filhos de Deus. E dessa forma Deus ouve as orações. Se somos afligidos, recorremos ao Pai. Se estamos sobrecarregados, recorremos ao Senhor. Se estamos angustiados, choremos, clamemos, derramemos todo o nosso pesar diante do Senhor, assim como Ana fez. Sabendo que Deus está pronto a ouvir, que Deus ele vai querer, né, de certa forma, auxiliar ao seu filho. Muitas vezes, a resposta às nossas orações não é aquilo que nós achamos que é, ou na hora que nós queremos que seja. Mas, com certeza, Deus irá responder a oração da forma dele, do jeito dele, de acordo com a vontade dele. Porém, nós temos que ter em mente que nós temos um privilégio maravilhoso de servir a Deus. E esse servir não deve refletir apenas em nós, mas em nossa família. Da forma que eu trato a minha esposa, da forma que nós, como marido e mulher, tratamos nossos filhos, o reflexo nosso será refletido, né? Nós refletiremos nossos filhos. Se nós vivemos uma vida, né, sem piedade, uma vida sem temor a Deus, nossos filhos serão criados dessa forma e vão agir dessa forma. Porém, se nós amarmos a Deus, vivermos né, em conformidade com a nossa dedicação, nossos filhos vão crescer piedosos, humildes e reverentes ao Senhor. Então, apenas uma família dedicada ao Senhor, como a família de Ana, como Ana, vai conseguir enxergar o agir de Deus constantemente em nossas vidas. Amém, irmãos? A revista que fala, né? Acho muito interessante que fala o seguinte, ó. Conforme o exemplo de Ana, nós temos que agradecer por todas as orações
respondidas. Nesse sentido, nossa vida deve ser um testemunho aberto aos nossos filhos acerca da dedicação, reverência e humildade ao Deus Todo-Poderoso. Ana teve 2 privilégios: ter um filho e, além disso, vê-lo ungido para o ministério de Deus. Muitas vezes nós, oramos a Deus para que nossos filhos se tornem engenheiros, médicos, advogados, arquitetos, seja lá o quê. Mas não oramos para que nossos filhos sejam servos fiéis, piedosos, dedicados, pastores, evangelistas. Muitas vezes oramos para nossos filhos para que eles se tornem ricos, bem estabelecidos financeiramente, e esquecemos de orar pedindo que eles sejam ricos espiritualmente falando, que eles sejam fartos de fé, coragem, intrepidez para poder proclamar o Evangelho. Então, irmãos, amigos, aqueles que estão assistindo essa live, eu rogo que após a lição de hoje nós podemos ter a nossa mente transformada. Primeiramente, com o exemplo de Ana, ela tinha uma inimiga dentro de casa. Tinha uma pessoa que fazia intrigas, que a humilhava, que tentava, de certa forma, subjugá-la. Mas ela não fazia intriga oposta. Ela não se nivelava. Pelo contrário, ela foi em busca daquele que podia ajudá-la. Aquilo que a afligia, ela colocou diante do Senhor. E ela pediu: Senhor, dá-me um filho varão. Se o Senhor me der, eu vou dedicá-lo ao Senhor. E Deus ouviu a sua oração. E o ponto principal foi, e ela cumpriu esse voto ao Senhor. E dessa forma, toda a nação de Israel, toda a sua família, e nós hoje, somos abençoados por aquele voto. Que se não fosse o voto dela e o cumprimento de Deus, nós não estaríamos estudando sobre a história de Samuel e sobre aquilo que ele fez. Devemos lembrar que Samuel ungiu o primeiro rei de Israel e também o segundo rei de Israel. Segundo esse, Davi, da onde veio a genealogia, de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, que nós possamos viver uma vida de fé, de piedade. E dessa forma, que Deus abençoe nossa vida com todas as bênçãos espirituais. Porque tendo comida, tendo onde botar umas crianças para dormir, está ótimo. Nós devemos ser ricos de maneira a transbordar espiritualidade, conhecimento acerca do Senhor, mais intimidade acerca do Senhor. Amém? Espero que a lição de hoje tenha sido esclarecedora. Peço desculpas se eu deixei algum ponto não tão bem esclarecido ou se eu falei demais. Peço desculpas. Mas o importante é reconhecer a dedicação de uma mulher, a entrega, a fé de Ana. E que nós possamos tentar ser como ela, tanto na ação quanto na motivação, de tentar dar o nosso melhor a Deus. Ela deu o melhor dela, ela deu o seu filho. E muitas vezes nós damos para Deus o que sobra, nós damos aquilo, tá faltando, não vai fazer falta, eu dou para Deus. Não, ela deu o melhor dela para Deus. É como se foi o mesmo sacrifício, praticamente, que Abraão. Ele ia dar o melhor dele, que era o seu filho. Foi o que Deus fez. Deus deu o melhor dele, o seu filho, para nós. E nós temos que dar o nosso melhor. O melhor do nosso tempo, o melhor do nosso conhecimento, o melhor da nossa ação, o melhor do nosso querer. Tem que ser dado para Deus. Então, irmãos, agradeço aqueles que estão assistindo, agradeço aqueles que vão assistir posteriormente.
Diariamente nós temos vídeos no canal Peregrinos de Deus. Também nós temos nossa página no Facebook, né? Peregrinos de Deus. Nosso canal no YouTube também, Ministério Peregrinos de Deus. Então, quem quiser se aprofundar um pouco no conhecimento de teologia, receber, né, um alimento diário, nosso presbítero Márcio diariamente posta lives acerca de assuntos gerais envolvendo a palavra de Deus, e que os irmãos possam continuar sendo abençoados com essa palavra. Nosso objetivo não é tirar ninguém de igreja, não é fundar uma igreja, pelo contrário, é fazer com que as pessoas se aprofundem no conhecimento acerca de Deus, e estimulamos que vocês procurem, né, uma igreja para congregar, uma igreja temente a Deus, uma igreja que realmente pregue a palavra de Deus, uma igreja que não venda um evangelho, uma igreja que não barganhe com Deus, mas uma igreja piedosa, temente ao Senhor, que trate a palavra de Deus com temor, com zelo. É isso que nós pedimos e queremos que os irmãos compartilhem. Amém? Então, desejo a todos uma ótima noite, um ótimo dia, dependendo do horário que vocês estão assistindo, e que a paz do nosso Senhor esteja com vocês. Amém? Um grande abraço.